Olá, hipodependentes! Tudo tranquilo? Comigo está tudo maravilhoso, pois tenho aqui mais uma vez a oportunidade de estar junto com você, meus inscritos maravilhosos, a quem tenho muito respeito e amor. Muito obrigado. Você que é novo no canal, se inscreva, deixa seu joinha, ajuda bastante. Compartilhem e vamos lá. Começando mais um relinchar de notícias, é conhecimento puro na veia. Hoje vamos falar de dor no pescoço, freio ligado a problemas respiratórios e DNA do Cibiscuit, e temos a parábola do dia. Vai haver Rei e Rainha da Milha 2018 no dia 9/12 no hipódromo de Viracopos, este belíssimo hipódromo. Realização Amigos do Trote e ABCCT. Parabéns aí à organização e à União dos Amigos do Trote, fazendo aí mais um belo evento. ABCCT, que é a Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo de Trote, também lutando maravilhosamente e bravamente pelo cavalo de trote. Quer conhecer o presidente da ABCCT? Veja aqui nos vídeos anteriores, entra no início do canal. Além do presidente, você vai ver criadores. Tem o Mauro Loureiro, tem bastante gente bacana, jockeys, proprietários, parceiros, amigos, todos aí envolvidos com o cavalo e sempre deixando ao final das entrevistas uma mensagem bacana para todos vocês aí amantes dos cavalos. Então, vejam as entrevistas aí anteriores e sou muito grato a todos aí que participaram. Pessoal, nota 10, sou muito grato mesmo. E também o apoio da revista O Trotador, essa maravilhosa revista das nossas amigas Kátia e Suzy e toda a equipe, fazendo um trabalho aí maravilhoso pelo cavalo de trote. A quem todos os amantes do trote só têm que agradecer a vocês. E atenção, as inscrições são até o dia 5/12. Então, vai inscrever seu animal, já aproveita e inscreve agora. Não deixa passar. Depois não adianta reclamar, está sendo avisado. Se inscrever com o Ebert. E ainda vai haver clássico de 2.400 metros, de animal marchador e animal trotador. E também clássico de 1.000 metros, de cavalos e éguas. Além disso, páreo para todas as categorias. Você que está treinando seu cavalo, é jockey, não fez um bom desempenho durante o ano? Aproveita essa aí que é a última do ano. Quem sabe você faz aí uma bela corrida. E você que vem fazendo aí belas corridas, aproveita para fechar o ano com chave de ouro. Vá participar do Rei e Rainha da Milha 2018. Não perca essa oportunidade. E todos nós aí que somos amantes, gostamos de assistir um páreo, de ver muitos amigos, ver gente nova. Vamos lá participar e prestigiar este belíssimo evento. Parabéns a todos os envolvidos! E vamos à notícia número 1. De 10 de novembro de 2018, de The Horse dos Estados Unidos da América. Diagnosticando e tratando a dor cervical em cavalos. Cervical, a dor no pescoço dos cavalos. A dor no pescoço em cavalos continua sendo um desafio para os veterinários diagnosticarem e tratar. Mas novas opções estão no horizonte, disse doutora Elizabeth Davidson. Ela é professora associada de Medicina Esportiva no Centro New Bolton da Universidade de Medicina Veterinária em Kennett Square, durante o congresso da Associação Equina Veterinária de 2018, realizada em 12 de setembro em Birmingham, no Reino Unido. Então é uma pessoa aí que tem uma grande bagagem. Embora muitas vezes pensemos que a claudicação dos membros seja a causa mais comum de mau desempenho em cavalos, a dor no pescoço pode ser tão debilitante quanto. Os cavalos afetados podem não estar dispostos a trabalhar, rígidos, resistentes a certas posições da cabeça e mostram sinais de claudicação anterior ou ataxia dos membros posteriores, incoordenação, quer dizer, ele pode mancar das mãos,
por um problema no pescoço, ou os pés podem ficar coordenados por um problema no pescoço. Se o cavalo apresenta sinais de ataxia, tropeções ou problemas proprioceptivos, que é a falta de consciência de onde ele está colocando os membros, aquele animal que não anda normalmente, ele anda flutuando, pisando de forma descoordenada, vamos dizer assim, o veterinário também deve realizar um exame neurológico, disse a doutora Davidson. Diagnóstico por imagem, as opções de diagnóstico são radiografia, ultrassonografia, cintilografia, tomografia computadorizada, ressonância magnética, endoscopia do canal vertebral e artroscopia. Acredito que aqui no Brasil, na grande maioria, né, dos locais, vai ser mais encontrado ultrassom e radiografia. E talvez se faça aí artroscopia, digo em grandes locais, grandes centros, na maioria dos locais, o que é mais comum. O que eu quero dizer é isso, é o que é mais comum de ser feito exame. Não sei se no Brasil ainda tem essas outras tecnologias, mas acredito que se tiver, será mais restrito. Tratamento. O tratamento da dor cervical continua sendo um desafio. É utilizado anti-inflamatórios, injeções intraarticulares, terapias de choque e estabilização cirúrgica. Porém, a injeção intraarticular, segundo a doutora Davidson, os resultados não são promissores, duram de 1 a 6 meses. Então, o animal fica de 1 a 6 meses ali com uma certa melhora, depois volta ao problema. No final do dia, a dor do pescoço é uma doença complicada e difícil de avaliar, disse a doutora Davidson. No horizonte, as inovações de imagem como tomografia computadorizada em pé são muito promissoras para melhorar as opções de diagnóstico e tratamento. Muito interessante essa notícia, esse artigo. Algumas vezes ou muitas vezes o seu animal pode estar claudicando das mãos ou com incoordenação nos pés. E, logicamente, a primeira coisa que vamos pensar é, está mancando da mão? Vamos ver aquela mão. Está incoordenado do pé? Vamos ver aquele pé. E o problema às vezes está lá no pescoço. Muito bacana mesmo. E vamos à notícia número 2. De 10 de novembro de 2018 do Harstalk da Nova Zelândia. A verdade desagradável. Os freios estão ligados a uma série de problemas comportamentais e respiratórios. O uso do freio, ou a embocadura, pode estar ligado a uma série de problemas comportamentais e relacionados com a respiração em cavalos, escreve Bob Cook, professor emérito de cirurgia da Faculdade de Medicina Veterinária Cummings, na Universidade de Tufts, em Massachusetts. Há um consenso de que a causa de muitas doenças respiratórias do equino é desconhecida. A semelhança familiar dessas doenças de falta de ar no exercício, de causa desconhecida, inclui instabilidade palatal. Essa falta de ar no exercício, acredito, até em animais de corrida, aquele animal que não consegue chegar no final, ele não consegue manter aquela mesma velocidade, aquele mesmo ritmo, naquele final do percurso, ele começa a diminuir. Acredito que seja um dos exemplos dessa falta de ar no exercício que o Dr. Bob aí está relatando. Colapso do assoalho da garganta, deslocamento dorsal do palato mole, colapso do teto da garganta, obstrução da voz em um ou mais pontos, por exemplo, epiglote, cordas vocais, cartilagem, colapso do teto da traqueia, deformidade cartilaginosa na traqueia, doença inflamatória das vias aéreas, asma equina, exercício, hemorragia pulmonar induzida, quer dizer aquele animal sangrador, edema pulmonar por pressão negativa e morte súbita. Então, acredito que quase todos, muitos exemplos aí do sistema respiratório. Todos estes são referidos nos manuais veterinários como idiopáticos, quer dizer, é um termo médico para doenças de causa desconhecida, idiopático.
Sabe o problema, mas não sabe a causa. O que causou? Não sei. É idiopático. Nos últimos 20 anos, minha pesquisa do Dr. Bob, me levou a concluir que eles estão ligados por uma causa comum: o freio. Dois mecanismos explicam como o freio obstrui a via aérea da garganta, operando isoladamente ou em conjunto. Primeiro, evitando a extensão máxima da cabeça e do pescoço em exercícios rápidos. Em segundo lugar, ao romper a vedação labial no cavalo selvagem, mantém uma pressão subatmosférica na parte digestiva da garganta e aproxima-se firmemente do palato mole. Há uma raiz imóvel da língua quando um cavalo está correndo. É interessante, os cavalos selvagens, logicamente, não usam freios, eles vão correr com os lábios cerrados. Faz sentido. Ao fazê-lo, o tamanho da parte digestiva da garganta é minimizado a fim de maximizar o tamanho da parte respiratória, a via aérea. A probabilidade de tal ligação causal foi recentemente revista por Mellor e Belzoleio, em 2017, pesquisadores. É certo que pode haver mais de uma causa desses problemas, mas devemos perguntar: existe uma causa que é esmagadoramente mais comum que qualquer outra? Um estudo recente sugere que pode haver. 69 problemas comportamentais em 66 cavalos foram mostrados para ser estatisticamente corrigíveis, removendo o freio. 66 cavalos, não é um número lógico gigante, um estudo em 500 cavalos, mas 66, 69 tinham problemas e tirando o freio se realmente resolveu, é algo aí a ser levado muito a sério. Minha hipótese, estou lendo aqui do Sr. Bob, a hipótese dele, é que a obstrução das vias aéreas induzida por freios causa uma família de doenças respiratórias e que a dor induzida pelo freio provoca uma família de problemas comportamentais. Testes de treinamento e corrida sem freios são necessários. Freios não precisam ser banidos. Quando uma opção estiver disponível e os benefícios sem freios forem reconhecidos, os freios se tornarão obsoletos rapidamente. Muito interessante. Bacana mesmo. Seria interessante fazer teste em cavalos, pelo menos nós que temos mais contato com cavalo de trote, mas não sei como seria feito isso. O cavalo correr sem o freio, com alguns chamam de professorinha ou cabeção, algo que vai ali no focinho do cavalo, mas não o freio. Ver se o animal dá diferença de tempo sem freio tocando, mas como parar o animal? Será que o animal teria uma boa sensibilidade na parte do focinho ou tivesse outra maneira, evitando risco para o jockey e para o próprio cavalo? Será que um animal sangrador sem o freio, usando só essa focinheira correndo, sem nada, tendo o fechamento labial, será que ele não iria sangrar ou iria sangrar menos? Um animal que tosse, um animal que ronca? Não sei, mas é algo muito interessante. Quem sabe aí, futuramente, os cavalos não utilizem freio, utilizem um outro aparato, um outro aparelho, um outro acessório. Bacana. Bacana mesmo. Vamos vendo. E vamos à notícia 3, de 31 de outubro de 2018, do Horse Talk da Nova Zelândia. O DNA do Seabiscuit pode explicar sua habilidade de corrida de elite? Poxa, Seabiscuit é aquele cavalo, pelo menos assisti o filme dele, né? Não conheci o cavalo, assisti o filme. Muito bacana. É um cavalo de jockey, de disparada. E é um cavalo de corrida aí bacana. A história dele é bem bonita. É muito legal o filme. Recomendo aí, se você puder assistir. É um filme muito bacana. Outro filme legal também é O Cavalo de Guerra. Esse filme, o Seabiscuit e O Cavalo de Guerra, são dois filmes aí bem bacanas. Eles possuem alguns detalhes assim na filmagem que eu tenho alergia
e às vezes o olho lacrimeja assim, mas não é que eu estou chorando, é porque eu tenho alergia às imagens, mas eu não choro. Mas são filmes aí realmente emocionantes mesmo, aí de tirar o fôlego de quem é apaixonado por cavalo. Steven Tamariello, professor associado de Ciências Biológicas e diretor do Institute for Equine Genomics da Binghamton University, discute as mais recentes evidências de DNA desenterradas sobre o grande cavalo de corrida, Sibiscuit. Sibiscuit não era um cavalo de aparência impressionante, quer dizer, não era aquele animal que você olha e fala, nossa, a morfologia está muito bonita, que peito largo, que maravilha, olha o tórax, nossa, que bacana, as ganachas, a traqueia, sabe? Provavelmente não era assim aquela coisa que você olha e fica impressionado. Ele era considerado um cavalo bastante preguiçoso, preferindo comer e dormir em sua cocheira em vez de se exercitar. Ele foi eliminado pela maioria da indústria de corridas depois de perder suas primeiras 17 corridas. Então, assistindo o filme você vê, é bem bacana, mas você vê um cavalo sem morfologia, que não gostava muito de trabalhar, só gostava de comer e dormir. As 17 primeiras corridas, só perdeu. Mas Sibiscuit acabou se tornando um dos campeões de raça mais amados de todos os tempos. Eleito cavalo do ano de 1938, depois de vencer sua lendária partida como azarão contra o vencedor da Tríplice Coroa War Admiral, em 1938. Como fisiologista molecular, o conceito de entender como variações genéticas específicas... Opa, peraí que tem uma aranhazinha aqui. Você veio participar do vídeo aqui também, dona Aranha? Oi, vai fazer sua teia em outro lugar. Hoje com a participação da dona Aranha. Continuando. Como fisiologista molecular, o conceito de entender como variações genéticas específicas podem afetar o desempenho, seja no atletismo, na aprendizagem ou até mesmo como um organismo se desenvolve, sempre me intrigou, pesquisador. As corridas de cavalos puro sangue pareciam uma arena promissora para estudar essa ideia, já que cavalos de corrida de sucesso precisam não apenas de atributos físicos de elite, mas também da constituição mental de um campeão, às vezes chamado de vontade de vencer. Então não é só a parte física, mas também a parte psicológica do cavalo. Há alguns anos, Jacqueline Cooper, da Sibiscuit Heritage Foundation, entrou em contato. Ela queria testar geneticamente um descendente de quinta geração do Sibiscuit. Então é a quinta geração do Sibiscuit, chamado Bronze CA, para fins de reprodução. Durante um telefonema em um grupo entre o Dr. Jacqueline e Michael Howard, o bisneto do dono do Sibiscuit, é o Michael Howard, ele mencionou que os cascos do Sibiscuit haviam sido removidos e preservados após a morte do campeão. Ah, legal. Agora isso despertou meu interesse. Meu grupo de laboratório teve grande sucesso ao extrair DNA razoavelmente intacto de amostras antigas de ossos. Acontece que os cascos prateados de Sibiscuit, pense nas botinhas de um bebê revestidas em metal. Eles retiraram o casco e colocaram um metal em volta, um enfeite. Estavam em exposição na Califórnia. Thoroughbreds Foundation. Embora não seja uma prática comum, hoje em dia, historicamente era costume remover os cascos de um cavalo de corrida campeão como uma lembrança antes do enterro dele. Os cascos prateados muitas vezes serviam como lembranças decorativas, às vezes até usados para guardar cigarros, fósforos, fazer cinzeiros. Quando nosso laboratório recebeu 2 cascos de Sibiscuit, a coisa mais notável sobre eles foi o quão deteriorados eles estavam. Desde 1938 que ele ganhou, não sei após
quanto tempo ele morreu, enfim, mas faz um bom tempo, né? Já estamos em 2018 e provavelmente não foi conservado, era um souvenir, ficou ali de enfeite. Imagino eu. PhD, a estudante Kate DeRosa, com assistência de Andy Merriweather, que dirige o antigo laboratório de DNA e forense no campus, perfurou os cascos. O DNA nuclear foi um pouco degradado, o que não nos surpreendeu, dada a idade das amostras. O DNA mitocondrial, no entanto, estava intacto. Desculpa cortar um pouquinho aqui. Quem acompanha os vídeos, viu nos vídeos antigos, que eu falei que muitos criadores estão investindo em analisar o DNA dos cavalos, que muitas vezes os criadores vão comprar um cavalo, vamos ver a genética aqui, quem era o pai, a mãe deu ligeiro, não deu. Agora está tão avançado que eles estão vendo o DNA do cavalo, que é mais ligado à velocidade, é uma coisa, então eles, além de ver essa parte, eles estão vendo a parte do DNA do cavalo. Poxa, ele tem esse DNA ligado à velocidade ou não? Se tem, eu vou querer procriar. Não tem? Não, vou pegar aquele outro que tem esse DNA. Olha como é que está avançado as coisas. Continuando. Usamos para verificar a linhagem materna das amostras e confirmar que os cascos eram realmente de Seabiscuit. Embora o DNA nuclear da amostra do casco não estivesse intacto, Kate ainda era capaz de sequenciar parcialmente genes específicos associados à distância ideal de corrida em puros sangues. Descobrimos que Seabiscuit tinha variantes genéticas que são frequentemente encontradas em cavalos que são bons corredores de longa distância. Essa combinação genérica de resistência e velocidade parece estar refletida no recorde da carreira do campeão, já que ele venceu corridas de apenas 5 piquetes, aqui é a tradução que eu fiz, sprint, que é cerca de 1.000 metros, até um quarto de milha, distância de 2.000 metros. Além disso, os cavalos de hoje que identificamos com esse genótipo tendem a ser de início tardio, vencendo sua primeira corrida quase 3 meses depois, em média, do que os cavalos com o genótipo associado à precocidade. Então está dizendo aí que esses animais menos precoces é que tem esses genes. Então aquele animal mais tardio, que demora para se soltar, que deram grandes campeões. Esses mais precoces, que se soltam mais rápido, provavelmente não tem tão expressivamente esses genes. Só como recorde de corridas do Seabiscuit, ele não se tornou uma verdadeira estrela de corridas até a sua temporada de corridas de 4 anos. Então, com 4 anos que ele foi começar a se soltar. Em velocidade, eu digo se soltar, quero dizer que começou a mostrar velocidade. Nosso laboratório continuará examinando o genoma do Seabiscuit, concentrando-se em genes ligados a outros atributos físicos, bem como genes que controlam traços de temperamento, agressividade, curiosidade e treinabilidade. Caramba, eles estão pesquisando o gene além da corrida, o gene do temperamento, da agressividade, da curiosidade, da treinabilidade. Estão bem avançados, que continuem assim. Talvez Seabiscuit tivesse variantes nesses genes comportamentais que lhe davam um incrível desejo de vencer, apesar de seus atributos físicos menos ideais. Através deste estudo, os parceiros colaboradores esperam ter uma ideia de quais componentes genéticos fizeram do Seabiscuit o grande cavalo de corrida que ele era. Até tem uma parte do filme interessante que mostra os outros cavalos todos grandes, fortes, e os jockeys pequenininhos e levinhos. E quando o Seabiscuit vai entrar na pista, é um jockey grandão comparado aos outros e um cavalo pequenininho, diferente ali, todo comparado, todo mirradinho. E deu a esse grande campeão. Sabemos que os cavalos puros sangues de corrida no início do século XX eram bem diferentes dos cavalos de hoje. Então será interessante ver se o DNA do Seabiscuit é notavelmente diferente de seus equivalentes modernos. Por enquanto, a perspectiva de clonagem de Seabiscuit não é possível devido à quantidade insuficiente e à má qualidade do DNA nuclear que poderíamos recuperar. Seria interessante um clone dele. Mas apesar que seria interessante. Apesar que se falar sobre clonagem, essas coisas aí é algo um pouco complicado.
Enfim, estão fazendo aí um belíssimo trabalho, admirável. Foram achar o DNA do Cibiscui no casco dele, que era usado de enfeite para estudar o gene que dá velocidade para o cavalo. O início de tudo isso é uma pessoa que queria saber da 5ª geração do filho do Cibiscui. Nossa, que história interessante. Muito bacana mesmo. E vamos à parábola do dia. Voe cada vez mais alto. Um jovem piloto experimentava um monomotor muito frágil, uma daquelas sucatas usadas na Segunda Guerra Mundial, mas que ainda tinha condições de voar. Ao levantar voo, ouviu um ruído vindo debaixo de seu assento. Era um rato que roía uma das mangueiras que dava sustentação para o avião permanecer nas alturas. Preocupado, pensou em retornar ao aeroporto para se livrar do seu incômodo e perigoso passageiro. Mas lembrou-se que, devido à altura, o rato logo morreria sufocado. Então voou cada vez mais alto e notou que os ruídos que estavam colocando em risco sua viagem tinham acabado, conseguindo assim fazer sua arrojada aventura ao redor do mundo, que era seu grande sonho. Moral da história: se alguém ameaçá-lo, voe cada vez mais alto. Se alguém criticá-lo, voe cada vez mais alto. Se alguém tentar destruí-lo por inveja, fofoca, voe cada vez mais alto. E por fim, se alguém cometer alguma injustiça com você, voe cada vez mais alto. Sabe por quê? Ameaçadores, críticos, invejosos, injustos são iguais a ratos. Não resistem às grandes alturas. Bela parábola. E aqui acaba mais um Relinchar de Notícias. É conhecimento puro na veia. Deixe seu joinha, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal e continuem cuidando muito bem dos cavalos. Com fé em Jesus Cristo, sempre do lado do bem, trabalhando com amor, eu só tenho a agradecer a todos vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo!